Olá, agora eu tenho que fingir que eu não estava gravando um outro vídeo agora e fingir que faz tempo que eu não falo com vocês. Então, faz quanto tempo, gente? Que emoção, senti muita falta de vocês. Eu agora vou falar sobre as leis de Mendel. E é bizarro que às vezes o vídeo fica muito curto, eu fico meio perplexo, porque fica curto. O que eu faço com um vídeo curto? Então eu tenho que enrolar conversando com vocês, amiguinhos. Eu vou falar sobre a lei de Mendel, eu já falei isso. Todos os organismos possuem um par de fatores que estão responsáveis pelas suas características. Essas características são concebidas a nós através dos nossos pais. Quando um indivíduo possui dois fatores diferentes, apenas um se manifesta, que é o dominante, e o outro fica escondido, que no caso é o recessivo. E por fim, esses fatores não se misturam, aparecendo nos gametas em doses simples. Essas são o que? São as leis de Mendel. O que elas querem dizer? Eu não sei, vamos todos descobrir juntinhos. Mendel era um monge e botânico. Pela constante diferença nas cores de ervilha, Mendel se perguntou por que elas mudam de cores? Porque às vezes tem umas ervilha verde e às vezes tem umas ervilha amarela. Eu nem sabia que existia ervilha amarela, na moral. Mas o Mendel percebeu isso e ele falou, eu vou fazer um experimento. Então Mendel utilizou essa planta para fazer estes experimentos. As folhas e as sementes das ervilhas mudam constantemente de cor e formato, além de serem facilmente cultivadas e possuírem um curto prazo de vida. Por isso Mendel fez esse experimento, tá? Mendel, após um tempo, concluiu que as características das plantas possuíam um fator que as deixava daquele jeito. E que fator é este? Este fator era o DNA, mas ele chamava de fator mesmo. Depois desse experimento, Mendel fez um outro, porque ele gostava muito de fazer experimentos com ervilhas. No bosquezinho do senhor Mendelzinho existiam ervilhas amarelas e ervilhas verdinhas. Senhores pais, tirem as crianças da sala, por favor. É só um instante. Então Mendel pegou o pólen da ervilha macho verde e colocou no gineceu da fêmea amarela. Chapuletada plantística, gente! Vocês não acham isso maravilhoso? Eu acho isso muito bom. Combinação essa que resultou em um pezinho de ervilhas amarelas. Cruzou as duas mais uma vez e mais um pezinho de ervilhas amarelas foi gerada. Daí ele se perguntou, o que diabo tá acontecendo aqui? Daí você se perguntou, o que diabo tá acontecendo aqui? Daí Mendel fez outro experimento, cruzando duas ervilhas amarelas que vieram do cruzamento anterior. Então veio outra ervilha amarela. E se você se pergunta, cadê a ervilha verde? Então Mendel estava perplexo e misturou as duas ervilhas amarelas que veio da combinação de uma ervilha amarela com a verde de novo e finalmente deu uma ervilha verde. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa baboseira inteira falando de ervilha? O que vocês vão aprender com isso? Eu vou dizer, vocês não estão entendendo. Mas o senhor Mendel, o senhor carinha com nome de doce, ele sabia o que estava acontecendo. Então ele concluiu uma tese. Algumas plantas possuem um gene dominante e outras possuem um gene recessivo ou híbrido. Quando uma planta com gene dominante se mistura com uma outra de gene recessivo ou híbrido, as características da de gene dominante prevalecem. Quando duas plantas híbridas se misturam, o gene dominante se torna a maioria, porém tem 1/4 de chance de criar uma planta de gene recessivo. Quando duas plantas de gene dominante ou duas plantas de gene recessiva são cruzadas, existe 50% de chance de que cada tipo de planta seja criada. Quando Mendel misturou duas plantas, uma de gene dominante e outra de gene recessivo, foram criadas exclusivamente plantas de gene híbrido. E quando se fez uma nova mistura delas, uma planta de gene recessivo, duas de gene híbrido com as características do gene dominante e uma de gene dominante foram obtidas por meio das experiências. Isso que eu quero dizer é a teoria que eu estava falando de Mendel. E o que a teoria quer dizer? Que
uma espécie não pode conter duas características. Não é porque você vai fazer uma combinação de uma espécie com outra que ela vai possuir as duas características. O seu gene, ele apenas indica a probabilidade de nascer com tal característica. Então, se você mistura as duas probabilidades, você simplesmente vai acabar gerando uma de uma espécie, outra de outra espécie, mas não vai misturar as duas.